Olá, família, tudo bem com vocês? Eu estou visivelmente emocionado por ter assistido a assinatura do Acordo de Paz, ou Pacto de Abraão, o Acordo de Abraão, entre os Emirados Árabes Unidos, o Reino de Bahrein e Israel, na Casa Branca com o presidente Trump. Eu não imaginava que eu estaria vivo para ver o início de todos esses acordos de paz que está levando ao cumprimento das profecias e da volta de Jesus Cristo. Chorei muito. Enquanto isso estava acontecendo, a assinatura, que foi agorinha, coisa de 10 minutos, o Hamas, que é um grupo terrorista palestino, lançava mísseis contra a cidade de Askelon e Asdod, na região sul de Israel, inclusive ferindo algumas pessoas, destroçando algumas lojas. Bem, conforme nós podemos ver aqui, a situação está um tanto crítica e agora estão comentando também sobre o acordo de paz na TV israelense. O repórter está falando sobre a situação lá em Ashkelon e em Ashdod. Tá aí as imagens da região onde caiu o míssil em Ashdod, em Ashkelon. O local estava cheio de pessoas. Também, além de feridos, também houve destruição de algumas lojas por causa do impacto. E acredita-se que possam haver mais feridos além do que o MADA relatou, que é o Magen David Adom, o serviço de emergência, de socorro de emergência em Israel. Então são essas as primeiras imagens que vocês estão vendo aí. O ataque do Hamas foi realizado exatamente na hora em que estava começando o evento de assinatura do Acordo de Paz entre Emirados e Bahrein e o Estado de Israel. מצד הפלסטינים, הם לא תזמנו את זה לא לנאומו של טראמפ ולא לנאומו של נתניהו, אלא ממש לדברים של שר החוץ. Porque eles não queriam, né, que houvesse essa assinatura de acordo de paz. Mas aconteceu. Glória a Deus. Bem, gente, como eu sonhei estar gravando esse vídeo, eu espero que você assista esse vídeo, que você compartilhe, porque é um vídeo histórico, né? Aqui nós vamos falar de o que aconteceu hoje, o que está acontecendo, que é o abraço dos filhos de Abraão, né? Isaac e Ismael, os dois filhos de Abraão, começando depois de milênios de guerras, de conflito, se abraçando num acordo de paz. Ao mesmo tempo em que está sendo assinado o acordo, לטווחים רחוקים מאוד, גם לאשקלון, גם לאשדוד 40 קילומטרים ושני נפגעים duas pessoas ficaram תודה רבה, איציק, אנחנו feridas נשוב אליך também. בהמשך באמת לסיטואציה כמעט בלתי נתפסת הזאת. ממשיכים להעביר בינתיים את הטקס מוושינגטון, טקס החתימה הרשמי. גילי כהן, אנחנו איתך. כן. Agora, כן, ועכשיו החתימות עצמן, בשלושה נוסחים, בעברית, ערבית ואנגלית. החתימה הרשמית, נתניהו קודם סייע לשר החוץ האמירותי, שתהה כנראה איפה הוא צריך לחתום, והם חותמים כל אחד על כל הנוסחים עצמם של חוזה השלום, של הסכמי אברהם,
וגם של lá em חוזה Washington, השלום, הסכם השלום, um acordo בין המדינות extremamente עצמן, histórico e בין benéfico, בחריין tanto para o וישראל, Bahrein, בין quanto איחוד para os האמירויות Emirados Árabes, וישראל. quanto para o Estado de כמה Israel, e sem הערות dúvida alguma בינתיים על também הדברים הללו para ששמענו קודם a לכן. política externa שתי americana. התייחסויות מאוד מעניינות, אבל הנה התמונה, חשיפת חוזה השלום בפעם הראשונה, חתומים על ידי המנהיגים, על ידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ראש הממשלה נתניהו, עבדאללה בן זאיד, שר החוץ האמירותי, עבד אל-לטיף א-זיאני, שר החוץ של בחריין, Glória a Deus por esse ותמונה משותפת שתכף תהיה של כל הרביעייה. muitas כמובן palmas הקהל também. מוחא כפיים לאפשרות של Ao חתימה mesmo tempo, נוספת vocês podem בעתיד. ler aí, שתיהן מנסות podem להרוויח ver em גם כן hebraico, eu משהו traduzo para במסגרת vocês, המגעים está הללו escrito מול בזמן הממשל האמריקני, הטקס כל אחת ירי משהו לאשקלון אחר. ולאשדוד. אבל לטקס הזה הממשל No האמריקני momento רצה do כמה evento, שיותר מדינות disparos שיחתמו עליו, contra והנה Ashkelon החתימות e מתרחשות contra ממש Ashdod. כרגע. החתימה על הסכמי Embaixo está אברהם. escrito MADA, quer dizer Maguen David Adom, que é o Serviço de Emergência de Israel, 2 feridos leves de estilhaços em Asdod. Mais uma salva de palmas. והקהל כמובן Os líderes do mundo aí מריע. estão recebendo pela assinatura. Trump agradece a todos. Da Arábia Saudita, essa região toda só tem de a lucrar com a paz. E nós já vimos o quanto a guerra pode trazer tristeza e miséria e morte para esta região tão despedaçada ao longo das últimas décadas. רביעיית המנהיגים. Estão aí os líderes novamente. A foto principal fechando o evento. Realmente um evento muito singular. Para a gente entender um pouco o que está acontecendo, é importante a gente ir na Bíblia, né? Por exemplo, Ismael é filho de Abraão, assim como Isaac também. Ele nasceu antes de Isaac, só que ele não nasceu do casamento de Abraão com Sara, mas de um relacionamento que Sara permitiu entre Abraão e sua serva egípcia Agar. E tem um texto que eu quero ler, que é Gênesis 16, capítulo 16, versículos 3 e 4. Eu quero situar vocês nessas profecias, né? Que diz assim: quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Ou seja, aqui já começou uma separação, não é? Agar, quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para Sara. Já começou os ciúmes acontecerem entre eles aqui. Mas o que o Senhor fez com o filho de Agar, com Ismael? O Senhor abençoou, né? Aqui diz que as bênçãos, o Senhor derramou bênçãos sobre Ismael e seus descendentes, que são as nações árabes. Em Gênesis capítulo 16, versículos 6 ao 12, disse assim: então Sarai tanto maltratou Agar, tá vendo? Até Sara também, né? Que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte do deserto, no caminho de sul, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: olha que bênção, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida, terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu e viu seu sofrimento. Ou seja, aqui Deus abençoa a gravidez e o menino no ventre de Agar, quando ela fugia. E Deus dá o nome desse menino de Ismael.
e diz que será uma multidão, se multiplicará, que ninguém pode contar. Observa que Deus fez essa bênção para Abraão com relação ao filho da promessa, que é Isaque, mas também fez essa bênção para Ismael. Continuando aqui, né? Então, quem seria Ismael, né? No futuro? É claro que ele seria um povo de guerra, de luta, contra todos, inclusive contra seus irmãos, que são os israelitas, os judeus, né? Os filhos de Isaque, que lutaram durante muitos milênios, né, contra eles. Aqui diz assim, em Gênesis 16, versículo 12, diz assim: ele será como jumento selvagem, ou seja, Ismael será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos, ou seja, contra os filhos de Isaque, contra Israel. Isso tem se cumprido, né? Durante muitos anos, as nações árabes são inimigas ferrenhas de Israel. Não reconhece o Estado de Israel como nação, até hoje, né? Então, Deus prometeu que Ismael, ele deu uma promessa para Ismael que dele sairia 12 príncipes, ou 12 nações, que são as nações árabes, né? Pelo menos 22 nações árabes fazem parte da Liga Árabe. Isso está em Gênesis, capítulo 17, versículo 20. Diz assim: e no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido, também o abençoarei, eu farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, ou de 12 nações, e dele farei um grande povo. É a nação árabe, que é um grande povo espalhado pelo mundo todo, assim como os judeus estão espalhados em todas as nações, os árabes também estão espalhados em todas as nações. São dois irmãos, são filhos do mesmo pai, de Abraão, e os dois têm a bênção e prosperam, não só em seus respectivos países, mas também nos lugares onde eles vão. Então, a relação entre árabes e judeus, gente, é de rivalidade e disputa, não só no plano físico, ou no plano político, econômico, mas também no plano espiritual e religioso. Por exemplo, com a ascensão islâmica liderada por Maomé, a partir do século 7, depois de Cristo, a inimizade entre muçulmanos e judeus só foi aumentando, né? Sendo que os árabes passaram a tratar os judeus ou os israelitas como cidadãos de segunda classe. Se, por exemplo, você que tem alguns países, nesses dois países não, também nos outros dois que já assinaram acordo não, mas países árabes que não assinou acordo, você não pode ter no seu passaporte entrada em Israel, porque você não é aceito. Vice-versa também com relação a Israel, né? Mas existe uma profecia, oh glória a Deus, a gente está vendo essa profecia começando a se cumprir hoje, irmãos, estou muito empolgado. Existe uma profecia que esses dois filhos, que os filhos de Abraão, esses dois povos irmãos, vão se unir nos últimos dias. E onde está isso? Isaías capítulo 19, versículo 23 ao 25, diz assim: naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Síria. E os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia Israel será um mediador. Oh Jesus, Israel será o mediador entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. O Senhor dos exércitos os abençoará dizendo: bendito seja o Egito, meu povo. Egito, meu povo, país árabe. A Assíria, obra de minhas mãos, país árabe. E Israel, minha herança. Olha que a bênção de Deus está para os dois irmãos, né? E é o que estamos vendo. Vimos hoje, né?
esses acordos de paz, chamado Acordo Abraão, o Pacto Abraão, é o cumprimento dessa profecia que começou a acontecer hoje, né, nesse dia histórico, para quem ama as escrituras sagradas e observa os sinais proféticos. Inclusive, o presidente norte-americano Donald Trump disse o seguinte, que tem mais 5 países árabes que estão prontos para assinarem acordos, né? Bem, gente, Jared Kushner, com o presidente norte-americano Donald Trump, que intermediaram e continuam intermediando essas negociações de acordo de paz, que foi assinado hoje, dia 15/9/2020, a partir das 13 horas, na Casa Branca, nos Estados Unidos, né? Eles estão continuando trabalhando para que outros países árabes também assinam um acordo. Bem, a Liga Árabe, ela é composta de 22 nações. 4 nações já assinaram. 2 nações assinaram bem antes, que foi numa situação de guerra, que foi a Jordânia e o Egito, que tem acordo de paz e cooperação com Israel. 2 assinaram hoje, que foi Emirados Árabes Unidos e o Reino de Bahrein, né, que assinaram tratado de paz em tempo de paz. Então, estão faltando quem assinar? Que faz parte da Liga Árabe: Somália, Iraque, Líbano, Arábia Saudita, Síria, Iêmen, Tunísia, Kuwait, Argélia, Catar, Omã, Mauritânia, Palestina, Djibouti, Comoros, Sudão e Marrocos, sendo que esses 2 últimos que eu falei aqui, Sudão e Marrocos, que estão na parte árabe africana, já mostraram interesse, que vão assinar também o acordo de paz. Lembre-se, gente, que isso é debaixo de oposição, como eu disse antes. Enquanto estava sendo assinado o acordo, o Hamas estava lançando mísseis contra a cidade de Askelon, né, e Asdod, no sul de Israel, machucando pessoas. Também tem 2 nações que não são árabes, que já estão se levantando contra esses acordos, que é a Turquia e o Irã. Turquia e Irã não são árabes. Turquia são turcos, né? Turcomanos, otomanos. E o Irã são o reino da Pérsia, são persas, não é? Foi o segundo maior império que dominou o mundo, que destruiu a Babilônia. Esses 2 países são contra, estão lutando e vão lutar para que esse acordo de paz não aconteça com outras nações. Por que eles estão lutando, principalmente o Irã? Porque, gente, quando os países árabes assinam um acordo com Israel de cooperação e paz, e eles se voltam para Israel, se aproximam de Israel se aproximam deles, estão se afastando da maior influência e potência que tem no Oriente Médio, que é quem? Que é o Irã. O Irã é quase uma potência nuclear. Ele tem uma influência, ele manda naquele pedaço. Mas a Liga das Nações Árabes, se ligando a Israel, num acordo de paz, de cooperação, como está acontecendo, forma um bloco único que pode enfrentar o Irã e a Turquia. Gente, é um jogo político, é um jogo profético, não é? Por que estamos falando tudo isso, gente? Eu quero responder algumas pessoas que nos últimos vídeos falaram até mal de mim com relação à minha posição em acreditar na possibilidade de que Jared Kushner seja o anticristo, ou pode ser o anticristo, melhor dizendo. Por quê? Bem, eu quero dar alguns fatores aqui novos. Primeiro, ele é judeu, descendente do rei Davi. Eu fiz uma pesquisa na árvore genealógica dele, que vai até a sua avó, né? Que sua avó ela foi presa
no Holocausto, em um campo de concentração, e conseguiu fugir cavando um túnel. E ficou meses na floresta, passando fome e frio, até ser resgatada pelo exército russo. Então eles têm história, né? Então ele é descendente do rei Davi. Ou seja, é lógico que o anticristo ele tem que vir da mesma tribo que Jesus Cristo veio, não é? Em sua árvore genealógica, a família Klausner, que deu origem, que é a variação do nome Kushner, vem da tribo de Judá, descendente do rei Davi. Então, isso é muito forte, isso é uma revelação tremenda. Segundo, Jared Kushner está conseguindo esses acordos de paz entre os filhos de Abraão, sendo que em milênios ninguém nunca conseguiu. Quem é que pode fazer uma coisa dessa, a não ser alguém que está debaixo de uma graça, de uma unção satânica para que isso aconteça? Terceiro, Jared Kushner está trabalhando para que todas as 22 nações árabes, ou seja, a Liga Árabe, assinam esse acordo de paz. Eu fiquei sabendo que o Líbano, o presidente do Líbano quer assinar, mas quem manda no Líbano não é o presidente, é um grupo terrorista que se tornou político, que é os Hezbollah, né, que estão armando-se na fronteira contra Israel também para lançar mísseis. Quarto, e esse aqui para mim é um dos mais fortes, né? Só falta no curso, no andamento desses acordos de paz, permitir a construção do terceiro templo em Jerusalém, não é? Já está tudo pronto, tudo preparado, os utensílios, os materiais de construções, os rituais, as formalidades, os sacerdotes, tudo preparado, inclusive os animais, tudo preparado para a construção desse templo e começar os sacrifícios judaicos. Então, quando começarem a construção desse terceiro templo, e Jared Kushner sofrer, depois que construir esse templo, ele sofreu um ataque que vai levá-lo à morte, que a Bíblia fala disso, que vai acontecer com o anticristo, e ele ressuscitar, porque diz que o espírito do anticristo sairá do abismo, está lá em Apocalipse, e ele sairá e entrará no homem que se tornará o anticristo. Então, só falta isso para que ele seja consolidado como o anticristo. Nós estamos indo nesse curso aí, nessa história, né? Em Apocalipse capítulo 13, versículo 3, diz assim: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado, e todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Então, por último, terminando aqui, quando tudo isso acontecer, ou seja, a construção do templo, aliás, primeiro, os acordos de paz, que vai permitir a construção do terceiro templo, e a morte daquele que será o anticristo, a sua ressurreição com a entrada do espírito do anticristo que vem do abismo, está lá em Apocalipse, e que entra nele, né? E depois disso ele se mostra como o anticristo, e ele quebra os acordos de paz, e ele então faz o quê? Ele cessa o sacrifício nesse novo templo, no terceiro templo, e ele faz outra coisa. Ele sacrifica coisas abomináveis no altar desse templo, e quando ele fizer isso, começa a contar 3 anos e meio da grande tribulação. E a Bíblia diz que o Senhor voltará no final desses 3 anos e meio. Olha o que diz em Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30. Diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, a tribulação dos 3 últimos anos e meio, né, dominada pelo anticristo, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e a lua e os poderes celestes serão abalados. Oh, glória a Deus! Então aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem, de Jesus Cristo. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, Jesus Cristo, vindo nas nuvens do céu com grande poder e com grande glória. Ou seja, quando tudo isso acontecer, quando construir o terceiro templo, a gente pode ter uma contagem regressiva de 7 anos para que Jesus Cristo volte. Jesus está voltando, meus irmãos. Os sinais estão aí. Abra os olhos, observe, leiam os sinais, leiam a Bíblia, olhe os sinais na mídia, olhe o que está acontecendo naquela região, porque Israel é o relógio do mundo. O ponteiro já está mostrando, como os cientistas já fizeram, faltam alguns segundos para meia-noite. Faltam alguns segundos para que grite: o noivo chegou. E a noiva tem que estar com suas lâmpadas, com seus candeeiros cheios de azeite para entrar nas núpcias com o seu noivo. Oh, meus irmãos, o rei está voltando. Quero deixar esse vídeo para vocês, para que vocês possam meditar, né? E cada vez mais andar com o Senhor, porque o fim dos tempos já chegou. Um abraço, até o próximo vídeo, talvez sobre esse mesmo assunto, se Deus quiser. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.